Olá, família! Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma especial. Estamos aqui mais um dia. Eita. Hoje, domingo. E o Espírito Santo de Deus, vou abrir aqui a palavra. O Senhor me direcionou para fazer uma leitura, né? No livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Que bênção! Então, a parábola do semeador. Deixa eu regular esse negócio aqui de novo. A parábola do semeador, que diz assim. Vamos fazer a leitura aqui comigo. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, estando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não havia raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cercaram e secou-as. Secaram-na. Versículo 8 do capítulo 13 de Mateus. Mas, vendo o sol, queimou-se e secou-se, porque não havia raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Que palavra, não é? Vamos lá. E outra caiu em boa terra e deu fruto. A 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí continua no versículo 10, o Senhor falando aos nossos corações, dizendo assim: E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Oh, glória! Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem lhe será tirado. Precisamos buscar a Deus para ter entendimento de tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Por isto lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Não é de qualquer forma. Precisa que a revelação venha da parte de Deus através do Espírito Santo do Senhor. Versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Precisa ouvir a palavra de Deus de coração.
é o entendimento, para que haja um reconhecimento do pecado e assim a verdadeira conversão e, por fim, a cura tão almejada. Parando um pouquinho, o Senhor fala aqui que precisa haver, vamos ler novamente, porque o coração deste povo, versículo 15 do capítulo 13 de Mateus, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu cure. Precisa haver esse entendimento de coração para que a cura venha. Quando a mulher que sofria com fluxo de sangue tocou na orla, né, dos vestidos de Jesus, ela estava com tanta fé, com tanta convicção de que se chegasse próximo a Jesus, iria tomar posse da sua vitória, da sua cura, que Jesus sentiu sair poder dele no toque daquela mulher. Só ela chegar perto de Jesus, rompendo a multidão, uma mulher já fragilizada, mas ela conseguiu a cura. Então, muitas vezes precisamos romper, e para que isto aconteça, a fé precisa estar inabalável. É dessa fé que Jesus está falando aqui. Ouve, mas não entende, porque o coração está endurecido. Precisa haver um quebrantamento, e às vezes acontecem situações que a quebrantam, para que os ouvidos fiquem sensíveis à voz do Senhor. Deus sabe como agir na vida de cada um. Versículo 16 do capítulo 13 de Mateus. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Ele estava falando com os discípulos, que estavam vendo Jesus ali e ouvindo. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvides, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno. Olha só, agora o Senhor já está explicando, não mais por parábola. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Glória. Vai entendendo o mistério. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Recebeu a palavra naquele momento, ficou tão alegre. Glória a Deus, amém. Vai ter mudança, vai ter transformação na minha vida. Mas o versículo continua, Jesus dizendo: mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Eita! Olha, o Senhor está mostrando aqui os tipos de terra em que a semente, a palavra de Deus, foi lançada. Que tipo de terra está sendo você? 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e se chegar a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aceita Jesus, mas não há mudança porque está preocupado com tantas coisas terrenas. E daí não se dedica, não busca a presença de Deus, não cresce espiritualmente, não vai a buscar mais almas, não tem testemunho de vida, leva uma vida secular normal, preocupada só com os bens terrenos. E a riqueza, né? Sufoca a palavra. Que susto, o cara já caiu, bateu ali. Ai, coisa que eu corro agora. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Homem que semeia boa semente no seu campo. Glória! E aí, você é o bom campo que recebeu a boa semente? Está multiplicando? Está dando frutos? Muito bem. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio
do trigo. Aqui já é outro tema, acabei misturando. Mas ele fala aqui, termina dizendo que o que foi semeado em boa terra e o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e a produz. Um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Então, não quer dizer que se de repente você está semeando, você, eu gostaria de ser um missionário, uma missionária para pregar para multidões. Mas Deus te chama para você pregar no deserto. Se você foi chamado para pregar no deserto, então, e compreenda e se conforme com aquele teu chamado. Está compreendendo essa questão? Às vezes as pessoas, não, eu não vou fazer obra. Certa vez eu convidei um jovem para trazer uma palavra na igreja e ele perguntou assim, irmã, quantas pessoas frequentam o culto? Tem umas 100 pessoas? Eu disse, menos. Tem umas 50 pessoas? Aí eu disse, menos. Umas 30 pessoas? Aí eu, menos. Ela disse, olha, se for menos de 20, eu não vou pregar nessa igreja. Eu vou pregar para as paredes. Eu disse, onde estão os pregadores do deserto? Compreendendo? Então, uma pessoa dessa não estava preocupada em ministrar a palavra só. Estava preocupado em autopromover-se. Mas não é Deus que nos apresenta? Não é Deus que nos tira do anonimato e nos coloca em lugar de destaque? Sabendo que aqueles que se exaltam por si só serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados? Eu já vi muitas situações em que Deus, ele honrou a muitos que se achavam tão pequenos, tão pequeninos, e Deus honrou. Né? Então, o versículo 23, essa parábola da boa semente, né? A parábola do semeador, em que Jesus falando com seus discípulos, ele no versículo 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então faz parte. Tem gente que Deus coloca já para ganhar multidões. E tem outras pessoas que Deus trabalha para trabalhar no individual. Que chama no meio do deserto, que está no meio de um lagadiço, vai em meio de uma área rural. E ali o Senhor começa a fazer a obra. Cada um está dentro dos propósitos de Deus. Não está longe dos planos e dos projetos dele. Compreendendo como é que Deus faz? Deus ele é maravilhoso, né? Deus é grande, Deus é tremendo. Mas eu quero continuar um pouquinho bem rápido. Vamos ler aqui a parábola do trigo e do joio? Vamos lá, versículo 24. Propôs-lhe uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Oh, glória! Compreendeu? Aí pode dizer assim, mas irmão, olha, eu brotei naquela palavra, na primeira palavra da boa semente, do semeador. Eu sou uma boa terra, faço tudo direitinho na casa do Senhor, mas tem coisas que me tiram a paciência. Ninguém vai ser separado agora, só no grande dia. Então, o Senhor ordenará que tire-se primeiro o joio, vai juntar todo ele para ser lançado no fogo. E o trigo guardado no celeiro. Não é para arrancar no momento que está, não é da hora que está fazendo, não. O Senhor sabe como fazer, Ele conhece. E Ele sabe que tem situações que se tirar, vai arrancar o trigo também.
deixai-o crescer ambos juntos, que no tempo certo, na colheita, será feita a seleção. Amém? Que Deus te abençoe. Essa foi a palavra para a nossa meditação de hoje. Gente, estou muito contente, muito feliz por estar compartilhando um pouco aqui com vocês. Hoje é domingo e vai ser um domingo bem abençoado. Logo mais, no decorrer do dia, teremos mais alguns vídeos. Olha, se você gostou da palavra, ela não vai voltar vazia. Comenta, compartilha, deixa teu like, deixa teus comentários. E logo, logo vou estar falando sobre um propósito de oração e jejum que fiz com o Senhor, e uma resposta que o Senhor me concedeu, e uma batalha espiritual travada. Muitas experiências estaremos contando aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau, família!